Olá, Thaís, boa tarde. Olá a todas e todos. Eu fiquei nervoso aqui na hora de entrar na sala, que até saí e caí aqui, né? Deixa eu tentar fazer a transmissão da minha tela. Eu preciso de ajuda, Thaís, que eu vou transmitir ao mesmo tempo, se aparece aí para vocês. Eu não sei se aparece minha tela, já está aparecendo? Aparece. Eu primeiro quero agradecer muito, né? Nossa rede hoje celebra muito esse convite da gente poder trocar um pouquinho da nossa experiência com um time que está construindo um projeto de educação inovadora, que tem pensado a questão da educação enquanto direito no nosso território. Agradecer o convite, Thaís, em nome de toda a organização, para a gente ter essa troca, porque cada vez que a gente conta um pouquinho sobre a gente aproveita esse espaço para refletir sobre nossa trajetória. E essas reflexões, essas trocas ajudam a gente a pensar muito. Então, hoje, embora né, saiu ali o meu nome na apresentação, eu vou apresentar com o coletivo de educadores que estão comigo aqui na sala. Então, no nosso município, nós temos 3 escolas, que são 3 escolas polo da Escola 2030, a gente chama de escolas multiplicadoras no nosso município. Nós nos reunimos aqui entendendo a potência dessas 3 unidades em serem multiplicadoras nos nossos territórios. Então, junto comigo, eu estou com a Cláudia e com a Michele, da Escola Ângela Misga, com a Adriana, com a Marcela e com a Glória, da Escola Vicente Cochane, e com a Eliane e com a Andréia, da Escola Alvorada, que já são escolas 2030. E comigo também me acompanham aqui, está o diretor-geral da Secretaria, o Robson Costa, e a Luciane Graciano, que é a nossa diretora de mobilização e articulação social. Mas a gente vem falar de um trabalho construído no coletivo de todas as nossas unidades educacionais. Nós somos em 54 unidades educacionais, mais de 1.200 educadores em Almirante Tamandaré, e temos 9.500 a 9.600 educandos em toda a nossa rede na data de hoje, né? Quando a gente começou em 2017, a gente tinha entre 7.000 e 8.000 educandos. Hoje a gente está com 9.500 pela expansão da educação infantil. Então, a gente agradece a possibilidade de contar um pouquinho da trajetória de tanta gente. Então, fizemos algumas escolhas dentro do convite, né? A Thaís fez um briefing para a gente, eu quero agradecer mais uma vez. Com certeza, na nossa escolha ficou alguma coisa de fora. Então, eu trouxe um slide para compartilhar com vocês para a gente organizar a questão do tempo. Algumas coisas a gente colocou no slide, eu vou dizer, olha, a gente colocou isso e eu preciso que alguém depois me faça uma pergunta, para a gente falar sobre aquilo no tempo da pergunta, e agora a gente conseguir trazer uma apresentação geral, um pouquinho de como que a gente tem se organizado enquanto secretaria para pensar a questão da educação integral no nosso município, por que que a gente tomou essa decisão enquanto município, e compartilhar um pouquinho da nossa trajetória. Então, todos nós aqui do Almirante, os microfones vão ficar meio que abertos, a gente vai ficar fazendo algumas colocações no meio do caminho e depois a gente volta com algumas perguntas, né? Então, eu agradeço mesmo por esse espaço, agradeço vocês por estarem aqui. Eu estou vendo bastante gente que está da sua unidade educacional, está de casa, deve estar na corrida para essa troca. Almirante Tamandaré é um município que fica na região metropolitana de Curitiba, né? E ser um município metropolitano no Brasil faz parte de um projeto construído historicamente. Nós começamos a desenhar a partir da década de 70, 80, as ideias de polo de industrialização no nosso país. Isso 60 já tinha essa discussão, mas 70, 80 onde a gente faz isso acontecer, mas na década de 90 isso se materializa aqui para a gente. A ideia da gente ter cidades metrópoles e pensando o seu entorno no desenvolvimento dessa metrópole. É um projeto desenvolvimentista, historicamente construído, que a gente sempre pensava o centro e depois essa periferia como quase que uma espécie de atendimento de vinculação com esse centro. E Almirante Tamandaré se construiu nessa lógica. Nós estamos na área norte de Curitiba. Em 2016, nós acumulávamos alguns indicadores que eram reflexo desse próprio projeto de desenvolvimento. Nós falamos que a nossa cidade não é uma cidade pobre, ela foi uma cidade historicamente empobrecida, né? E aí a educação tem algo para dizer. Se é um projeto, a educação tem algo para dizer. Em 2016, nós éramos a 6ª cidade brasileira que mais matava mulheres do estado do Paraná. E nós vínhamos de indicadores de questão de aprendizagem, de qualidade de educação, que vinha num déficit crescente daquilo que a gente chamava de qualidade enquanto município. Pensem vocês que nós estávamos passando por um fluxo de evasão dos nossos educandos, indo estudar em Curitiba. E morar do lado de uma cidade grande, essa deve ser a realidade de vários municípios aqui do Brasil, ter sucesso nessa rede significava sair do teu município e ter que ir para essa cidade grande. Então, a gente desenhou algumas coisas no meio do caminho para pensar esse resultado da história que nos chegou até 2017, mas a gente olhou para 2017, eu falo desse momento, com um acúmulo de anos e anos de educadoras e educadores na nossa rede. Nós conseguimos pensar hoje uma política no nosso município a partir da experiência acumulada por anos dos nossos educadores, educadores que já estão até aposentados, que nos contribuíram com a sua história no município para a gente pensar um modelo de gestão. Claro que eu estou falando de um ponto bem localizado e de um lugar bem confortável para falar de política de município. Eu estou secretário de Educação.
Vários de vocês que eu estou vendo aqui nas telas são inovadores nas suas escolas e que fazem parte de uma rede, que o nosso desafio é pensar, então, como que a minha escola, fazendo parte dessa rede, pensa movimentos de inovação, pensa movimentos de educação integral articulada aos territórios. Então, algumas pistas que a gente vai trazer, talvez, da nossa trajetória, te ajude a pensar aí na tua realidade. O que que você consegue pensar enquanto escola integrante de uma rede, enquanto escola que promove incidência nos seus territórios, né? Só o fato de ser selecionado no programa 2030 já deve ter colocado a unidade de vocês num lugar muito diferenciado de fala. Nem que seja dizer assim, a minha escola pertence a um grupo 2030. O que que é isso? Né, o que é ser do Grupo 2030? Né, um programa mundial aí que estão em vários países, estão em 10 países, só isso já nos dá um lugar de incidência, mas o que a gente constrói com isso são algumas das coisas que a gente quer pensar com vocês. Eu vou mudar meu slide, eu não sei se mudou para vocês aí. Mudou? É a história do peixe. Mudou. Eu não sei se vocês já viram algum vídeo nosso, mas aonde a gente vai em Almirante, a gente começa contando uma história que é a nossa história de narrativa. Eu vou começar contando essa história mais uma vez para compartilhar com vocês. Ela é mais ou menos assim: o menino chegou um dia para a mãe dele e perguntou para a mãe assim: ô mãe, por que quando a gente faz peixe, a gente corta a cabeça e o rabo do peixe? Aí a mãe dele diz assim: ah, meu filho, eu não sei. Isso é receita de família, a gente faz assim há anos, fica uma delícia. Em coisa de tradição a gente não mexe. É receita de família. Aproveita que a avó está viva, vai lá e pergunta para a avó por que a gente corta a cabeça e o rabo do peixe sempre que a gente faz para ficar gostoso. Aí o menininho correu na casa da avó, chegou na casa da avó e falou assim: vovó, eu perguntei para a mãe por que quando a gente faz peixe, a gente corta a cabeça e o rabo do peixe. Ah, meu filho, isso aí é receita de família, isso aí sempre foi assim. Isso aqui, antes de eu chegar aqui, tua bisavó já fazia desse jeito, quase que sagrado. Em coisa assim a gente não mexe, não. Não sei nem por que você está questionando, sempre foi assim. Mas, ó, pergunta para a Bisa, que a Bisa mora aqui na rua, aproveita, vai lá, pergunta para ela, que ela vai saber te dizer. Aí o menino correu na casa da Bisa. Ô, Bisa, eu perguntei para a mãe, que mandou perguntar para a avó, que mandou perguntar para você, o porquê que quando a gente faz peixe, a gente corta a cabeça e o rabo do peixe? Ah, meu filho, isso aí de anos assim. Isso aí sempre foi desse jeito. A gente sempre corta a cabeça e o rabo do peixe. Aproveita que a nona está morando aqui em casa e pergunta para a nona. Aí você vai descobrir o porquê que a gente faz, porque a gente sempre fez assim, tem coisa que a gente não questiona, a gente só faz. O menininho correu na casa da nona e perguntou: ô, nona, eu perguntei para a mãe, que mandou perguntar para a avó, que mandou perguntar para a Bisa, que mandou perguntar para você, por que quando a gente faz peixe, a gente corta a cabeça e o rabo do peixe? Aí a nona, já bem velhinha, resistindo, né, a todos os desmontes de política social e para os idosos no Brasil, a nona bem velhinha, chega e diz assim: ah, meu filho, é porque eu tenho uma forma muito pequena que não cabe o peixe. Aí tem que cortar a cabeça e o rabo do peixe sempre que eu vou fazer. Essa é a história do peixe. Há anos uma família vinha cortando a cabeça e o rabo do peixe para que o peixe coubesse dentro da forma que a avó primeira fez isso. E depois a gente foi passando essa receita de gerações em gerações. Quando a gente pensa em escola pública, a gente pergunta que formas são essas que nos formaram ao longo dos anos, que nos trouxeram até esse modelo. E aí a gente começou fazendo uma pergunta muito clara: que escola que a gente quer, para onde que essa educação está levando, ou por que a gente faz como a gente sempre fez. Historicamente, Almirante Tamandaré, por ser um dos municípios mais pobres do estado, sempre se chegou no nosso município com a solução pronta. Vocês não têm ideia do quanto de sistemas de tecnologia que chegam na nossa cidade para nos ajudar. Ah, é um município pobre, é uma escola que precisa, é um município mais afastado aqui do centro de Curitiba. Então, sempre chegavam para a gente com soluções prontas e que, às vezes, a gente ia aderindo historicamente, sem nem questionar. Por exemplo, a sala em fileira. Não deve ser um problema só de Almirante Tamandaré, né? As crianças em fila, na escola, aquele modelo industrial que remete à época do Comênio, 1500 e não sei o quê. Comênio pensa que a gente precisava ter o professor na frente da sala, porque ele era o sol e iluminava o conhecimento. Então, nós organizamos esse professor numa posição da sala e organizamos a sala historicamente assim. Isso foi de anos. Historicamente, na hora do intervalo, tocava-se um sinal que a gente não sabia de onde vinha. As nossas disciplinas, historicamente, eram divididas em grades, matérias, disciplinas, né? A gente sempre se organizou desse modelo para pensar algo que atendesse. E aí, esse modelo, em 2017, a gente sentou e fez uma conta. Espera aí, esse modelo está contribuindo para o que a gente está chamando de projeto de sociedade? E em várias escolas do nosso município, em vários CMEs, nas salas de aula, tinham vários professores inovando e fazendo estratégias incríveis. Em 2017, na hora de responder essa pergunta, a gente começou fazendo um olhar para dentro da nossa própria rede. O que a nossa rede já faz que pode nos ensinar a pensar algo para a gente continuar caminhando daqui para frente? Ou mais, o que a gente faz muito que a gente daqui para frente pretende repensar e fazer de outros modos? E a gente vai discutir desde o nosso conceito de educação. E desde o nosso conceito de unidade educacional, de escola, de CMEI. Eu não sei se mudou para vocês aí o slide.
Mas a gente começou trazendo o primeiro princípio do artigo 205, que lá na nossa Constituição brasileira diz que a educação é um direito de todo brasileiro e um dever do Estado, da família, com o apoio da sociedade. A gente começou entendendo algo já de partida e assumindo para a gente algo que vários professores historicamente já vinham construindo na nossa rede, que não se educa sozinho. Então, a gente precisava de todo mundo para educar. O menino fica comigo na escola 4, 6 ou 8 horas, no máximo, quando ele fica. O resto do tempo, ele está num território, ele está em aprendizagem o tempo todo. E essa aprendizagem desse menino é pensada de maneira intencional na articulação com os nossos territórios, com as famílias, com a comunidade. Só a escola não vai conseguir pensar um projeto de sociedade, só a família não vai conseguir pensar, só a sociedade também não. E aí nós começamos a entender que a escola, o CEMEI, era um espaço de unidade educacional. Era onde a gente articularia as famílias, onde a gente articularia a comunidade, onde a gente articularia o Estado para garantir e promover o direito à educação. Cada um com a sua responsabilidade, mas tendo um espaço articulado nos territórios. O que a gente começou a perceber? Que o equipamento público mais presente nas nossas comunidades é a escola e o CEMEI. Isso historicamente, quando se instala uma comunidade, logo em seguida vem a briga da comunidade pela abertura de uma escola. Então, a escola e o CEMEI hoje no nosso município estão em maior contato com as famílias da nossa cidade. Olhando o papel estratégico da escola para pensar essa articulação, nós também começamos a entender algumas coisas. Essa escola tem uma convocatória nas suas comunidades. A fala de um diretor, de um gestor educacional, de um coordenador pedagógico, da professora, por mais que a gente está lutando há anos pelo reconhecimento, pela valorização da educação, essas falas ainda são falas de autoridade nas comunidades. Mais do que eu chegar enquanto secretário numa comunidade, ou a Thaís vindo do 2030, ou a Helena, com a longa trajetória e experiência que ela tem, quem está na comunidade, quem conhece, quem tem vínculo, tem uma fala que convoca a sua comunidade para vir na escola. Nós ainda temos esse lugar de convocação. Então, a gente entendeu que a escola era um dos lugares, o CEMEI era um dos lugares, o Centro de Educação Infantil, de convocação da nossa comunidade. E aí nós assumimos um segundo ponto. Nós iríamos trabalhar a educação integral. Nós entendíamos naquele momento, e pensa, o Mirante Tamandaré estava vindo por um movimento de combate à fome muito grande. Em 2016, a gente teve muita falta de merenda na escola. Por uma questão de gestão e escolhas da época, faltava comida na nossa escola. Num município com alta vulnerabilidade, o momento de alimentação da escola, muitas vezes, é o principal local de refeição das nossas crianças para pensar a promoção de alimentação saudável. Quando esse movimento começa a gerar no nosso município, o debate de aprendizagem e fome, aprendizagens e contextos sociais é levantado pela cidade como um todo. Os nossos educadores lideram um movimento em 2016 em chamar a atenção que criança com fome não aprende, que ela tem maior dificuldade de aprendizagem, que criança sem direitos, a gente tem que pensar mais sérias questões dos direitos das aprendizagens. Então, isso tem que ser articulado. E mais do que isso, a educação do menino não versa somente sobre os conhecimentos produzidos e sistematizados pela humanidade, mas ela também versa que esses conhecimentos têm um impacto na realidade dos seus educandos. E que nós, sujeitos, não somos somente sujeitos do campo intelectual. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, nós somos sujeitos bio, psico, socioespirituais. Se a nossa dimensão biológica do cuidado do corpo, da alimentação, do sono, do descanso, do desenvolvimento físico e motor que é funcional, que é necessário, quer dizer, para o bom funcionamento neurológico, desenvolvimento neurológico. Se esse corpo não acompanha isso, a gente tem que discutir a aprendizagem. O mesmo é para a questão psíquica, a questão social e até a questão espiritual, que a OMS já trabalha isso como uma dimensão fundamental, inclusive, de interioridade e de conhecimento, para a gente pensar essa estratégia nossa. Então, em 2017, a gente começou a acumular as práticas dos nossos educadores que já tinham esses olhares em vários lugares do nosso município. E adotamos essa concepção. Em Almirante Tamandaré, a educação ela é integral e ela é integrada aos territórios, porque o educando passa um tempo conosco, mas um tempo no território, então isso tem que estar articulado. E a gente começou a entender isso não como uma política que vinha da secretaria, a gente começou a ver isso na relação da escola. Era a escola que tinha contato com a unidade de saúde, que conhecia a liderança comunitária, que conhecia o padre, pastor, pai de santo, era a diretora que tinha o vínculo com o mercado local. Então, a escola e o CEMEI já tinham uma rede no seu território que já trabalhava articulado. O que a gente traz para isso é uma intencionalidade. Eu sei que as escolas brasileiras têm vínculo com seus territórios. O que a gente coloca no processo de aprendizagem é intencionalidade nessas relações. Então, a gente começou a pensar as nossas relações com esse território dos saberes a partir do que é esse conhecimento que a gente garante para o educando na sala, que é previsto no nosso currículo, que vem de uma organização curricular maior, dialoga com essas questões do território e que faça sentido para esse território, inclusive em relação à escola. E nós nos dividimos em Almirante Tamandaré, como vocês veem nesse mapa, que está pequenininho, em 6 territórios.
de acordo com a nossa composição territorial, de acordo com a nossa história, quando que foi nosso fluxo migratório. A região metropolitana de Curitiba se formou com muitas expulsões de trabalhadores do campo. Então, em vários momentos da história, do avanço de uma política neoliberal brasileira, se migravam pessoas do campo para viver o sonho da capital. Então, Almirante teve vários fluxos migratórios que foram povoando isso de diferentes maneiras. Em vários municípios brasileiros, a gente vai percebendo esses crescimentos em diferentes tempos que vão dando algumas identidades a esses territórios. Talvez no município que você está com a tua escola, você não tenha uma organização em território, mas você sabe quais são as instituições que pertencem ao teu território que trabalham no mesmo contexto. Por que isso? Porque o problema, ou os desafios, ou as questões enfrentadas por uma unidade, quando eu dialogo com uma outra que está no mesmo território, nós conseguimos trocar estratégias. A gente começa a pensar em visão, e mais do que isso, eu começo a trazer algumas reflexões, e começo a ver que as reflexões que eu tenho, o colega da outra unidade também tem, e a gente pode pensar isso de maneira integrada. A lógica do território foi pensar essas questões de aprendizagens olhando para as realidades dos territórios e trazendo os atores que já estão no território para pensar a educação junto com a gente. Está aqui a Marcela, daqui a pouco vocês vão conversar com ela vai falar dos coletivos de pares. Eles têm uma experiência lá na escola do Cochane, que é a escola da Adri, da Marcela e da Glória, de uma aula de ensino religioso e matemática na Igreja Católica do bairro. Então, a Igreja Católica, que já fazia sentido para os meninos, valeu para a gente ter uma aula de multiplicação dentro da igreja. E pensar e discutir a questão da diversidade religiosa que havia no bairro, o conhecimento e o pertencimento das crianças desses diferentes espaços de circulação. Então, a gente aproveitou uma rede que já existia para a gente pensar em intencionalidade. E isso aonde? No nosso território. Se a tua rede não trabalha numa lógica de território, você pode territorializar seus parceiros. Quem que está aí na tua comunidade que já trabalha com você, que dialoga com você, que outras escolas da região que estão passando pelo mesmo desafio. Organizarmos-nos em território, daqui a pouco eu vou contar para vocês, foi a chave da virada. Hoje nós organizamos o nosso calendário escolar de acordo com a realidade dos territórios. Hoje nós conseguimos pensar as nossas reuniões de coordenação pedagógica e de gestão no território, com o coletivo de gestores, e várias práticas que antes eram a mesma para o município, o território consegue nos dizer, não, aqui no nosso território tem essas especificidades. E nós estamos olhando para isso. Pensem que no retorno às aulas agora aqui em Almirante, a gente está conseguindo pensar isso de maneira territorial. E a gente olha para isso de acordo com a realidade, com a demanda, com as questões de contaminação de cada local. O território 6, que é nosso território do campo, já voltou ao presencial com os educandos, enquanto o resto da rede está vindo com os quintos anos. Por que isso foi possível? Porque a gente conseguiu trabalhar a partir de uma relação de territórios. E os territórios têm demandas, histórias, os territórios têm questões de políticas públicas que a escola consegue atender olhando para essa realidade. Outra coisa que é o ponto 4 é a ideia da unidade educacional. Escola, CMEI, a gente entende como um lugar da unidade, onde junta família, Estado, comunidade, educadora, criançada, e nesse lugar nós pensamos a articulação do território. É uma forma da gente se assumir. A escola não é da prefeitura, a escola é pública. Tem uma diferença entre a escola do Estado, onde só vem a orientação da secretaria e a gente faz o que a secretaria quer, e pode ser essa secretaria mais democrática ou menos democrática, né? A gente pode ter isso como uma discussão ainda, ou nós temos a escola pública, que é aquela construída a partir da realidade. O artigo 205 da Constituição já nos dá essa possibilidade para a escola ser pública, onde a comunidade constrói, inclusive, a sua proposta política pedagógica, o PPP da escola, e a gente, com base em referenciais e princípios dos currículos, nós pensamos as nossas realidades. Então, entendermos-nos enquanto unidade foi fundamental, inclusive, para alguns enfrentamentos de algumas unidades conosco, prefeitura, com a realidade dos territórios. Teve coisa que a gente chegou pronto enquanto prefeitura que os territórios disseram não. O nosso conselho escolar e a nossa comunidade tem outra realidade. Isso fortalece e fortaleceu o território para pensar algumas políticas que hoje nós entendemos enquanto rede que elas são muito mais estratégicas e efetivas. Por fim, o ponto 5. A gente investiu muito e está investindo agora, vai ser uma nova onda para a gente, do investimento na gestão democrática, é o fortalecer o conselho escolar das unidades e o trabalhar a participação em todas as etapas. Desde a infância, a gente entende que democracia não é um conteúdo da escola, democracia é uma forma de fazer escola, e só é possível pensar a educação a partir de processos democráticos, onde os sujeitos se pronunciam. Então, não é mais onde um decide, é onde todos decidem. E se eu estou falando de inovação, a inovação nunca é algo meu para os outros, é algo nosso para nós, né? Ela tem que fazer sentido coletivo. Então, só é possível pensar inovação nessa lógica se a gestão é democrática e se esse sentido for
compartilhado a todas e todos. Então, o sentido coletivo para a gente se deu através da gestão democrática. Como que a gente começou, a partir dessas decisões, a chamar a nossa comunidade para construir educação com a gente? E aqui é bem importante trazer isso para vocês. Qual foi a sacada da nossa rede? Trazer a comunidade para dentro da escola para construir essas pautas conosco. Quando a gente chegou aqui em 2017, não pensem em vocês, quando a gente fala hoje de Almirante e de toda a experiência, que foi um cenário super tranquilo, repensar a estratégia da escola. Em 2017, eu era orientado da seguinte maneira, inclusive o prefeito da nossa cidade, a gente era cobrado que assim, um bom secretário de educação, ele garante que a estrutura do prédio esteja boa, tenha infraestrutura e tenha funcionário que não dê briga. Se isso aconteceu, você é um bom secretário. A gente começou a ver que escolas que tinham boa estrutura, funcionário, funcionava bonito, não tinha briga, tinham sérias questões com as aprendizagens. Às vezes, as aprendizagens dessa escola não eram aquelas que a comunidade entendiam como necessárias, mas era uma escola bonita, era uma escola bem estruturada, era uma escola que não faltava professores. E a gente começou a olhar para a nossa escola e falar, eita, qual que é o objetivo da nossa escola? E a gente começou a ver que o objetivo era a função social dela, da questão das aprendizagens. E para ter essas aprendizagens, a gente precisava chamar todo mundo para dentro. Né? Uma escola faz sentido se ela garante os direitos de aprendizagem e ela tem um sentido social de relevância nesse território, inclusive, até para fazer essa convocação. E como que as escolas começaram a chamar todo mundo para nós discutirmos educação e essa pauta ganhar o debate público? Para a gente se assumir município educador, em 2017, pensem, as famílias estavam tirando as crianças da nossa escola, se tinha uma descrença na educação pública generalizada pela falta de valorização e os professores segurando a luta. As nossas professoras trouxeram o seguinte, vamos chamar a comunidade para dentro da escola. E a gente começou fazendo isso para quê? Não foi para discutir o currículo, não foi para discutir o PPP. A gente começou chamando a comunidade para fazer aquilo que a comunidade sabia, aquilo que ela via, aquilo que ela sabia, que ela conseguia, que ela percebia. Então, Dona Maria, ela tinha, na casa dela, ela trabalhava com horta, e ela percebeu que na escola não tinha uma horta. Então, Dona Maria, vem ajudar a gente. A gente começou a fazer mutirão de manutenção. Pensem vocês que desde 2005 a gente tinha prédios que não tinham manutenção nas nossas unidades. Né? Então, pensem uma escola com crianças circulando, 400, 500 crianças, sem manutenção nesse prédio. Né? Na casa da gente, isso é um caos, imagina isso numa grande quantidade. Então, em 2017, boa parte dos prédios precisava de um auxílio na estrutura, a comunidade veio e a gente começou chamando um mutirão. E como que a gente desenhava um mutirão? A gente reunia a comunidade e dizia, precisamos de ajuda da comunidade. Ia todo mundo. E aí a gente olhava o prédio junto com a comunidade e pensava, o que a gente quer fazer aqui? E as pessoas davam as sugestões, olha, tem que pintar, tem que carpir, tem que arrumar essa rachadura, tem que ver o forro. E aí vinham pessoas da comunidade, gente, que nunca tinham pisado na escola para tomar essas decisões com a gente. E aí a gente começava a juntar. Então, peraí, tem que pintar? Quem tem tinta em casa? Ah, Thaís tem lá uma lata de tinta. Michele Romero, que eu estou vendo aqui, tem lá o rolo e o pincel para pintar. Marcela Alessi está vindo, ela sabe pintar, ajuda a gente. Marcava um dia, vinha todo mundo na escola e a gente ajudava a fazer as coisas na escola que as próprias pessoas organizavam. Tinha gente que chegava no mutirão e não sabia mexer em nada de obra, mas ajudava na cozinha. Então, vamos fazer um mutirão, vamos pensar alimentação. Para que isso? Para que a gente ajudasse com aquilo que a gente tem percepção e condição de ajuda. Se eu chamasse toda a comunidade no início para discutir currículo, a base nacional, discutir inovação de um ponto de partida, não ia fazer muito sentido, porque nem para nós, primeiro, aquilo estava fazendo tanto sentido. Então, o que para nós agora é urgente? A comunidade foi dizendo aquilo que era urgente. Teve casos de mutirão que a comunidade decidiu coisas que às vezes a gente na escola falava, eita, isso talvez não é a nossa prioridade. Plantar flor na frente da escola, numa escola que estava com problema de goteira. A comunidade decidiu, vamos plantar flor e fazer jardim. Nestas escolas, a gente começou a ter uma percepção de que a demanda da comunidade atendia uma urgência que aquela comunidade tinha. E isso foi trazendo o vínculo e o pertencimento para as escolas. Nós temos uma escola aqui que ela é histórica para a gente, que é a Escola Graziella. Em 2 semanas entraram 9 vezes nessa escola em 2017 para assaltar essa escola. Roubaram essa escola 9 vezes em 2 semanas. Então, a gente tinha isso como um problema em 2017. Foi feito um mutirão, na semana seguinte, todos os computadores roubados foram devolvidos na comunidade. Um dia a diretora me ligou, 7 e pouco da manhã, chorando, assim. Eu falei, Dani, o que aconteceu? Justiei os computadores da escola, o que aconteceu? Devolveram. Então, os mutirões também começaram a trazer para a comunidade um pertencimento para essa relação da escola, mas só isso não era o suficiente. A gente precisava que essa participação se materializasse na aprendizagem, mas mostrar para as pessoas que os diferentes saberes que articulam os seus territórios também são de impacto para a comunidade era extremamente necessário. A gente puxou para a secretaria também a ideia, né, e a urgência da gente trabalhar de maneira integrada. Depois alguém me pergunta sobre a rede integrada de direitos, tem aqui o time da defesa, que são estratégias que a gente começou a chamar a comunidade também. Eu não vou conseguir contar agora,
mas fica aqui jogado para o alto para alguém me perguntar depois sobre os times da defesa. Da passagem da infra para o olhar para a criança, a gente criou uma estratégia de trazer os indicadores de violência por território para chamar a atenção das pessoas, para que a partir desse indicador a gente começasse a falar de direitos. E nós construímos uma estratégia que foram os times da defesa. Depois eu comento um pouquinho com vocês. Fora isso, a gente começou a pensar a questão da gestão da aprendizagem. E aí sim, nós vamos chamar a comunidade para falar de aprendizagem. Da infra, da materialidade, chamamos para a atenção da defesa criamos uma caravana de educação. E quase durante 2 anos, nós saímos para os 6 territórios, ficávamos 3, 4 meses em cada território, numa caravana discutindo o nosso novo currículo. Aqui foi a chave para a gente pensar a inovação do que a gente chama de inovação no município. Que a gente descia nas comunidades, fazia escuta com criança, professor, todos os funcionários da unidade, todas as instituições religiosas, comércio local, e a gente perguntava assim, qual é o sonho dessa comunidade para a educação? O que vocês querem para a educação? O que a gente tem que avançar? O que vocês acham que a gente tem que fortalecer? O que tem que mudar? E as comunidades no modelo de assembleia, foram mais de 137 reuniões realizadas, a gente construiu uma caravana de educação que produziu um currículo, que é um documento que nos garante que pelos próximos 10 anos agora, nós vamos continuar acompanhando e olhando para esse projeto. A Escola 2030 chegou nesse momento. A gente está indo para a aprovação de um currículo que está sendo escrito por toda a nossa rede, depois eu posso comentar um pouquinho sobre isso, e nós vamos ficar 10 anos com a Escola 2030. Então, durante os próximos 10 anos, além do nosso currículo, as escolas 2030 vão acompanhar a execução desse currículo no nosso município, pensando as questões de inovação, de desenvolvimento integral dos territórios. Então, a gente tem um documento que vai trocar de prefeito, eu vou deixar de ser secretário, provavelmente algumas das colegas que estão comigo aqui vão se aposentar, e nós vamos garantir um documento público que é fundamental da gente discutir quando a gente pensa em inovação, que é o currículo, para garantir a gente ter uma sustentabilidade, para a gente conseguir ter um acompanhamento temporal de toda essa trajetória. E aí veio a pandemia. Com a pandemia, a gente tinha uma urgência do distanciamento e a preocupação com a proteção das crianças como um todo. Imaginem vocês, a gente tinha uma escola super engajada, envolvida no território, e agora eu tenho que dizer para todo mundo ficar em distanciamento social. Como que a gente vai para esse movimento num território que é de alta vulnerabilidade? Durante 2 ou 3 dias, os nossos times da defesa arrecadaram mais de 300, 400 cestas básicas com a comunidade rapidinho. As crianças foram para suas casas com esse primeiro alimento, até a prefeitura começar a fazer a entrega dos kits. Nós entendemos a urgência dos times da defesa ficar de olho nessa criançada durante a pandemia e criamos algumas estratégias, a gente vai apresentar uma delas daqui a pouco. Então, nós tínhamos essa preocupação. A segunda é que 40% dos nossos educandos não tinham internet em casa. Ou, os dos 60 que tinham, quando tinham, era acesso pelo celular ou muito ruim. Pensa em banco de dados no Brasil, a falsa ideia de inclusão digital. Outra questão era a pensar essa aprendizagem remota. Uma coisa é eu estar coeducando na minha sala, do que historicamente no nosso currículo de pedagogia a gente aprendeu, né, gente? A pensar o processo de ensino e aprendizagem nessa mediação presencial. E aí chegou a pandemia, eu tive que olhar para o nosso coletivo de educadores e dizer, gente, agora a gente pensa estratégias de aprendizagem para o menino em casa. E agora, o que a gente vai fazer? E tinha uma demanda de não aglomerar com as crianças nas escolas, né? Nem que fosse na entrega das atividades, de 15 em 15 dias, não dava para aglomerar. Entregar alimento, não dava para aglomerar. Esse era o cenário que a gente tinha. Por que a gente colocou a pandemia como um ponto? Na pandemia, a gente teve que extrair muito do que a gente tinha construído até aqui. E já indo para o segundo momento, a gente começou desenhando com essa aprendizagem. Então, ter o território articulado com a escola nos serviu muito quando a pandemia chegou, para cuidar das crianças, para ter uma rede de articulação, para evitar a evasão escolar, para ter um olhar protetivo para as nossas crianças, para pensar o direito de aprendizagem durante a pandemia. Então, a gente teve que olhar para isso, e tudo isso nos ajudou na hora da pandemia. E algumas estratégias que a gente mostra para vocês, que a gente desenvolveu durante a pandemia, vão ficar com a gente por longa data. Assim que a gente saiu para a pandemia, a gente desenhou um programa chamado Brincando e Aprendendo na Quarentena. Se vocês digitarem essa hashtag lá no Facebook, Brincando e Aprendendo na Quarentena, vocês vão ver mais de 1000 práticas que toda a rede começou a construir para pensar estratégias de aprendizagens durante a pandemia. Só que a gente viu que a pandemia ia durar mais do que 2, 3 meses. Então, o município desenhou, na época, um programa chamado Programa das Aprendizagens Integrais Remotas, o PEMAIR. Então, era um programa que pensava desde do planejamento do nosso educador até o acompanhamento final dessas aprendizagens. A gente desenhou um programa que foi bem robusto, com base nessa participação da comunidade e com esse olhar para o desenvolvimento integral. Para pensar a participação dos educadores, nós nos organizamos em coletivos de pares. E aí eu convido a Marcela, que está aqui com a gente, para contar um pouquinho dessa estratégia. E, Marcela, se eu deixei algum buraco na minha fala para trás, por favor, me ajuda aí fechando esses buracos e vamos junto.
Boa tarde, gente. Eu vou explicar bem rapidinho o que era esse coletivo de pares. Então, a gente começou a entender que planejar sozinho não dava mais certo, né? Era uma prática assim que a gente, eu fecho a minha porta e eu tô planejando ali dentro. E isso não estava funcionando, porque a gente estava falando de um grupo grande de crianças, né? E a ideia foi o seguinte: como nós somos organizadas em territórios do saber, nós nos organizamos assim. Cada território tem uma realidade. E em cada território nós teríamos um coordenador de referência para cada ano e para cada etapa ali direitinho. Então, na educação infantil, para cada um dos. Aí fugiu. Mas, enfim, para cada ano tinha uma coordenadora de referência que ela ia dar suporte para todos os professores por exemplo, do primeiro ano. Eu sou coordenadora de referência dos professores do primeiro ano. E a gente ia elencar os objetivos, todos baseados nas avaliações diagnósticas, no que a gente tinha realmente com as nossas crianças, e a partir desses objetivos que nós queríamos alcançar, nós programávamos práticas para as crianças. Essas práticas, elas enquadravam atividades que as crianças traziam do território e a gente sistematizava. Então, vamos aprender a contar. Então, a gente vai olhar os grampinhos de roupa que nós temos no varal, sabe? Então, vamos aprender ciências olhando os movimentos do sol. Esses coletivos se reuniam, né, e faziam um planejamento totalmente integrado entre os componentes curriculares, nada isolado, tudo muito conversadinho, chegavam numa reunião de discussão, e a gente ia elencando o que estava dentro do que a gente esperava, o que a gente precisava fazer algum ajuste, enfim. Depois de fechadinho com a coordenadora do território, esse planejamento ia para a unidade, e a unidade fazia as suas adaptações, as flexibilizações quando fossem necessárias, e as adaptações de acordo com a diagnóstica que cada professor fazia da sua turma. Então, era um todo, e depois esse todo ia respeitando as especificidades de cada um. Eu acho que eu falei rapidinho, porque eu sei que a gente tem pouco tempo, mas é basicamente isso. A ideia nossa, né, Marcela, era pensar o seguinte: está chegando um movimento novo. Eu tenho que pensar uma nova realidade dos contextos de aprendizagem. Não deixa de ser diferente agora depois da pandemia, que a gente continua se articulando por coletivos de pares, né, enquanto estamos nesse encerramento de pandemia. Só que a gente começou a sacar o seguinte: para ter inovação, eu tenho que ter uma estrutura de reflexão muito grande. E eu tenho que trocar com os meus pares para saber desse momento que eu estou vendo, fazer uma avaliação coletiva, trocar experiência. Como disse a Marcela, dar uma aula de multiplicação na sala, a gente conseguia pensar bem se fosse só esse o saber. Mas o objetivo é muito maior do que isso. É como relacionar esse saber matemático com a vida. Então, se 2 prendedores eu penduro uma camiseta, para pendurar 16 camisetas eu uso quanto? E isso era naquilo que os meninos já estavam, na rotina do dia a dia, que era da garantia do desenvolvimento, mas isso para o nosso educador foi uma chave muito grande. Porque agora, eu que planejava a minha aula sozinho, eu troco olhando para Marcela. Marcela traz a experiência da prática dela, o olhar da questão da pandemia, do contexto, e a gente pensa junto no coletivo de pares. Ao mesmo tempo que eu tenho um coordenador de referência, que é um dos coordenadores do território mesmo, não foi a secretaria que mandou um coordenador, é como disse a Marcela. Ela é coordenadora de uma unidade e assumiu a jornada do território. Nós podemos ter espaços de troca e de reflexão a partir do olhar para o território. Então, como disse a Marcela, a gente vem das diagnósticas, dos indicadores do território, e no coletivo eu posso trocar, eu posso perguntar, eu posso ter dúvida, eu, professor, posso trocar experiências nesse coletivo. Isso, para a gente pensar, foi uma grande virada. Só que a gente tinha que fazer a entrega dos materiais, e a gente não queria abrir mão de ter a comunidade com a gente mesmo na pandemia. E aí eu convido a Luciane Graciano para apresentar um pouquinho para a gente das casas sementeiras de Almirante Tamandaré, porque delas depois a gente quer comentar algumas questões de inovação. Lu? Okay. Boa tarde a todas e todos. Bem rapidinho também uma passada aqui pelas casas sementeiras. Então, chegando à pandemia, não poderíamos perder nosso princípio. O nosso princípio é o artigo 205, que a educação se efetiva com a família, Estado e sociedade. Como pensar isso na pandemia? Como que a gente continua também garantindo a proteção das nossas crianças? Isso também não pode se perder. Então, foi pensado nesse programa chamado Casa Sementeira. Então, a Casa Sementeira são pessoas da comunidade que colocavam disponível suas casas, seus comércios, suas igrejas, e para fazer parte da educação. Então, para compartilhar ali a educação ali junto com as escolas e ajudar. Nesse processo, nós tínhamos como promotoras de direito, então, são casas que estão olhando no território, estão na comunidade olhando, protegendo, fazendo busca ativa, fazendo denúncias, então, vocês continuam para o território fazendo essa proteção, tendo esse olhar lá
nas comunidades, já que as crianças não estão na escola, então nós temos esse olhar através das casas sementeiras que estão lá. Pode passar, Ju. Hoje nós temos aqui, 350 casas cadastradas, mas hoje nós estamos com 375 casas cadastradas, então está chegando a quase 400 casas, ainda continua aumentando ainda essa adesão. Aqui também Google Maps, essas casas elas são cadastradas no Google Maps, se você coloca Google Maps lá, casas sementeira, ele aparece em vários lugares onde estão essas casas sementeiras, né? E o muito engraçado que teve aqui, porque nós estávamos inserindo as pessoas, de repente começaram as próprias pessoas da comunidade se inserir no Google Maps também, de repente aparecia várias casinhas ali registradas, que a gente teve que descobrir de quem eram essas casas que estavam ali. E aqui, casas sementeira, nós temos um contato direto com elas também, que vai em boletim informativo, a cada 15 dias estava indo boletim informativos para todas as casas sementeiras, nós temos um contrato de adesão, um cadastro de adesão, né? Todas as casas, para fazer parte do programa, eles fazem um cadastro de adesão, assinam um termo de adesão do programa, assinam um termo de imagem e de voz, para participar do programa, porque é importante compartilhar essa educação com o pessoal. Nós ligamos também para as casas sementeiras, então aqui nós temos esse contato direto aqui, por mais que assim, as casas sementeiras têm parceria com as unidades educacionais, são parcerias das unidades educacionais, mas nós mantemos esse contato também diretamente também com as casas sementeiras, ligando para elas também, para a gente poder manter o vínculo também com as casas sementeiras, para a gente fortalecer essa parceria, para a gente firmar a parceria, para a gente gerar esse pertencimento também das casas sementeiras ao programa também. As gestoras educacionais, elas são, como disse o Jorge C., elas são as grandes lideranças comunitárias. Então, elas, como lideranças comunitárias, elas convocam a comunidade para participar. Elas convocam a comunidade para participar, porque elas têm essa liderança lá na comunidade. Nós, enquanto secretaria, não conseguiríamos chegar nas comunidades e fazer essa movimentação, essa convocação. Mas elas, assim, as unidades presentes nas suas comunidades são referência na comunidade. E as gestoras são grandes referências, lideranças comunitárias. Se elas convocam a comunidade, elas conseguem mobilizar, conseguem articular para diversas causas aí que tem. Tem umas fotos da bandeira, então muitos times, eles tinham suas bandeiras, então as casas sementeiras construíram as suas bandeiras, e começaram a colocar nos seus pontos também para identificar qual era a casa que fazia parte ali do meu programa. Isso gera um sentido coletivo entre as pessoas ali, gera um pertencimento também ao programa e a participação na educação. Daqui temos uma foto também de um comércio, cada casa recebia também um kit, né? Então ia as caixas organizadoras, né, que tinham seus conjuntos de atividades que chegavam até as suas casas sementeiras para ser distribuída para as famílias. Cada casa distribuía em torno de 10 a 20 famílias que eram atendidas, né, ali por casa ali também, e distribuía a cada 15 dias também esses materiais para as famílias ali, para poder chegar em todas as crianças. Então, para a gente poder realmente atender a todos, como tinha 40% que não tinha acesso à internet, a gente precisava chegar a todos, não podia deixar ninguém para trás. E esse programa fez com que pudéssemos chegar em todas as crianças ali através da comunidade. Aí, né, Lu, tá terminandinho aqui o slide, é legal dizer que da demanda da bandeira veio das outras escolas a demanda de placa, né? Então, algumas casas começaram a ser identificadas, aí a gente entendeu isso como urgente, e aí nós espalhamos as placas nos territórios. Hoje vocês andam para o Almirante, vocês vão ver várias casas com a plaquinha das casas, eu sou uma casa sementeira. E criou uma rede de vínculo tão grande entre as casas, que se alguém está perdido no bairro, para numa casa sementeira para perguntar onde fica tal rua, onde é a escola. Ou, quando que é a vacinação? Não sei, pergunta na casa sementeira que a casa sementeira sabe. Né? Porque isso que a Lu comenta, das pessoas se pertencerem. Então, elas cuidam de 10 a 15 crianças, alguns casos 20, tem contato com diferentes escolas e cuida das crianças da rua dela, provoca a comunidade na rua dela. Tem casa sementeira que abre a garagem para as crianças usar a internet, tem casa sementeira que ajudou as crianças durante a pandemia, e pensem o tamanho da nossa rede. Nós tivemos só um caso de mudança de educando de município, que a gente tinha caracterizado como evasão, mas estava matriculado no outro município. Do mais, a gente não perdeu educando durante a pandemia inteira, porque as casas tinham um vínculo com as crianças. E falasse mal da escola, uma casa sementeira, falasse que as professoras não estavam trabalhando, a casa não aceitava, porque as casas eram defensoras, inclusive, desse projeto de comunidade, né, Lu?
E, José, deixa eu só falar uma coisa que é muito importante, e eu vou falar de quem tem casa sementeira, né? Nós temos pelo menos umas 17 casas sementeiras, e a casa sementeira assumiu uma postura de cuidado das nossas crianças. Então, assim, se a criança ia com o pai, buscar atividade sem máscara, a sementeira falava assim, poxa, tá saindo, não tinha que estar saindo, tá sem máscara, eu vi fulaninho brincando na rua com um aglomerado, você não pode deixar, mãe. Então, toda essa função de proteção, elas começaram a abraçar. Então, não era só a questão da atividade, é do cuidado, da proteção. Olha, chegavam para a gente e falavam assim, olha, eu conversei com a mãe do fulaninho, tá faltando alimento lá, o que a gente pode fazer? Vamos entrar com o time da defesa? Vamos levar alimento para eles? Ó, tá frio, aqui faz um frio tremendo. Vamos procurar cobertor e não sei o quê. Então, a casa sementeira era o nosso farol, e era o farol que estava girando ali a luminária e vendo tudo o que estava acontecendo. Porque a gente não conseguia chegar da escola, a casa sementeira contava para a gente. E é legal de trazer, né, Marcela, que durante a pandemia, as casas sementeiras foram os principais denunciadores de violência e violação de direitos dos territórios. Então, hoje, as mulheres que sofrem violência no município procuram essas casas. Essas casas, elas foram as que fizeram as denúncias para redes, os encaminhamentos, busca ativa. Então, a gente ganhou uma parceria com a comunidade que é para o resto da nossa existência de escola, porque é a comunidade olhando para as crianças. Final de semana, a gente fecha a escola, às vezes, 5, 6 horas da tarde na sexta-feira. Só que a comunidade continua ativa no olhar das crianças. E não é mais só a escola, agora é escola e uma rede de casas que estão construindo um projeto de educação que pensa em direitos. Isso, para a gente, foi muito inovador, né? Então, foi uma construção que a gente foi tendo nesse caminho. Eu não sei se o pessoal... A questão do cuidado, né, Jussier? Posso falar? Por favor. Então, a questão do cuidado também, que as casas sementeiras, eles puxaram essa responsabilidade para eles, né? Além de estar entregando as atividades que nós deixamos lá, cada turma deixa a sua, no nosso caso mesmo, foi uma integrante da casa sementeira que evitou que o aluno fugisse de casa. Porque, assim, ele pegou o escolar, ele entrou no escolar, o motorista, a professora deixou na porta do escolar, o motorista viu que ele estava dentro do escolar, aí ele desceu no ponto certo que ele teria que descer todos os dias. Mas aí ele foi para outro lugar com o coleguinha. Quando a nossa casa sementeira viu a criança, ela, opa, mas espera aí, você mora lá para o outro lado, o que você está fazendo aqui? Então, ela pegou a criança pelo braço e levou lá no brechó, onde é a casa sementeira. Aí, de lá, ela ligou para o pai. Isso eu já estava na rua procurando, o pai também procurando, mas olha a importância. Ela sabia que era um aluno nosso, ela sabia que era alguém da rede, e ela, por conta, pegou na mão da criança, não, você só sai daqui a hora que a gestora ou o teu pai chegar. É a proteção, além dos conteúdos e das atividades que ela está ali, está interagindo conosco, mas essa questão de estar cuidando, né? De realmente saber quem é a nossa criança, quem é o educando que está na minha escola, e essa de pertencer realmente ao território, né? De conhecer, de ir na escola, de entrar na escola, saber quem são os alunos, é questão de pertencimento mesmo de território, né? Então, é bem importante também essa prática. Essa fala tua é importante, né, Cláudia, para trazer isso. Para a gente, em Almirante, inovar é trazer a comunidade para pensar junto com a gente. Só vai ter sentido se a comunidade se importar conosco e essa causa for uma causa de todos. A gente aqui usa aquele provérbio africano que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, né? Em Almirante, a gente está insistindo nisso. É preciso o município inteiro para a gente estar articulado, e como disse a Cláudia, a Marcela, a Andréia podia contar as experiências do Alvorada também, quando a comunidade inteira começa a olhar para essas crianças, ou para os sujeitos das aprendizagens que somos todos nós, e juntos a gente começa a falar sobre isso, a gente vai virando a chave da história, né? Então, hoje a gente tem essas 375 casas sementeiras diversas, tem igreja, casa sementeira, tem comércio, a paróquia da nossa cidade, tem terreiro de umbanda, tem as casas dos cuidadores, tem gente que nunca pisou num banco da escola e é uma casa sementeira, e entre todos nós entendemos que o direito à educação é uma prioridade que precisa ser garantido no município. Foi como isso, né? Trazendo a comunidade para dentro e dizendo, olha, nós queremos dialogar com vocês e pensar estratégia. E essas estratégias que a gente trouxe, o coletivo de pares, casas sementeiras, caravana de educação, mutirão, veio de experiências da rede. A gente olhou para movimentos que davam certo em alguns pontos e nessa articulação a gente foi desenhando a política toda da pandemia e a gente vai pensando a política em Almirante Tamandaré.
Enfim, acho que participação, pertencimento, território, a concepção de educação integral sendo construída por esses atores, porque a gente fala dessa dimensão biopsico-sócio-espiritual, mas o sentido que a gente constrói no dia a dia é o que vai fazendo a diferença. E quanto mais gente estiver construindo isso com a gente, mais fácil vai ser. Aí a gente pensa muito nessa relação da incidência, que a gente pode trocar algumas coisas, mas pensando também no nosso lugar na história, né? A gente sozinho não vai conseguir fazer. Então precisa de uma rede de mais de 10 países do mundo, de uma escola 2030, e a gente precisa de todo mundo com a gente nesse movimento de garantia dos direitos da educação, que a gente chama hoje de inovação, mas nada mais do que a gente pensar praxis, né? Pensar a partir das realidades, as demandas que a gente tem e dar resposta a essas demandas de maneira que a todos isso faça sentido, e a gente constrói um sentido coletivo. Para esse primeiro momento é isso, Thaís, passei 7 minutos do tempo, né? Eu quero agradecer o pessoal do Almirante, a gente tem um monte de coisa para falar, eu devo ter esquecido, né? As mulheres que estão comigo me acompanhando aqui, deve ter muita coisa, mas a gente vai contando nas perguntas. Lembrem de nos perguntar da Caravana da Educação e da Rede Integrada de Direitos, né? A gente responde depois porque o nosso tempo acabou. Obrigado, viu? Muito obrigada, a equipe toda, Jussier. Acho que as palavras aqui da Francisca no chat, né, representam muita gente, trabalho magnífico, estou encantada. E agora eu gostaria de abrir para vocês colocarem as questões por chat, se quiserem se inscrever e ter a palavra. Acho que a gente pode ter uns 15 minutinhos para perguntar não só do que eles provocaram, mas também outras questões que talvez vocês estejam refletindo a partir da sua rede, né? Então, fiquem à vontade, quem quiser se inscrever no chat e quiser falar, abrir o microfone, agora o microfone está aberto. Eu quero fazer uma pergunta, Thaís. Bom, sem dúvida é uma experiência muito inspiradora, fantástica, muito rica. Várias vezes foi dito assim, nós chamamos a comunidade, nós convidamos a comunidade para entrar na escola. E eu gostaria que se destrinchasse um pouco quem são essas pessoas que são nós, porque, como foi dito, existe o costume, não é? E grande parte do nosso costume, isso não é, esse tipo de atividade não é trabalho docente, não é considerado trabalho numa escola, né? Ou é a diretora que chama, enfim, isso requer tempo, né? E não sendo considerado trabalho, me parece que essa é uma dificuldade especial para que isso se realize. Então, se vocês, lá em Almirante Tamandaré, né, equacionaram isso, eu gostaria de saber, né, como envolver as professoras, o próprio corpo docente, todo o coletivo de uma escola, nesse movimento de busca da assim chamada comunidade e que, pelo jeito, deu certo. Posso falar um pouquinho, Jussier? Não sei. Por favor. Não, então é assim, quando a gente tem um diálogo e tem essa proximidade a mais para conversar com quem está na Secretaria de Educação, com quem está ali nos orientando no momento, o trabalho fica muito mais fácil. Eu acredito assim, primeiro essa questão do território, a gente já entendia que nós fazendo as nossas atividades, muitas vezes não batia, porque eu estou num território e a Marcela está num outro território, lá do outro lado de Almirante. Então, as atividades que a Marcela fazia na escola dela, muitas vezes não dava na minha, e as que a gente fazia não dava na dela. Mas quando a gente já tem quando você vai construindo, na verdade, com o teu grupo de professores, com a Secretaria de Educação, que você vai entendendo que realmente a criança está ali, ela aprende no território, que ela depende de muitas pessoas envolvidas, né? Como você falou, uma aldeia inteira para educar uma criança, a gente vai trabalhando e você vai vendo que essa questão dá certo. Fica, como você disse, não é um trabalho,
mas o meu trabalho fica muito mais fácil a partir do momento que todos estão envolvidos. Então, surgiu a ideia. Quem surgiu com a ideia? Mas a secretaria está ali, está junto com a escola, com os professores, está dando um suporte, está dando uma bagagem para que nós possamos, né, correr atrás disso aí. Nós chamamos Casa Sementeira, a secretaria chama os professores, os funcionários que estão na escola, porque não tem essa divisão. Todo mundo pode convidar. Olha, lá na escola acontece isso, e um vai passando para o outro. Muitos acabam vindo até a escola realmente pedir para ser uma casa sementeira, porque acham interessante. Como a gente trabalha em territórios, quantas vezes nós saímos da escola, eu estou na gestão agora, mas eu sou professora de sala de aula, saímos da escola e fomos dar aula na casa do vizinho, porque ele tem um pé de canela, a professora Michele está aí comigo, quantas vezes foi na casa ver o pé da árvore de canela. Nós levamos alunos na casa de pessoas, como Jucia disse, muitos vêm da roça, né, do interior, pessoas que estavam torrando café, que tinham pé de café em casa, que colhiam café, mostrando para os alunos o que era um torrador, qual era o processo. Então, assim, já trabalhando dentro do território. Então, quando todos entendem que isso é muito importante, não fica sendo um trabalho para mim, fica sendo muito mais fácil, eu estou dividindo as responsabilidades, e todos nós chamamos. Nós, enquanto gestores, os professores, pais de aluno, um vai chamando o outro. É um processo que toda a rede está integrada, né? E sabe o que acontece? É bem importante a gente falar, porque em todo lugar a gente tem as professoras que estão super motivadas, que, não, se precisar ficar mais tempo eu fico, e tem aquela que assim, gente, pelo amor de Deus, deu 5 horas, eu quero ir para casa. Toda a escola tem esses tipos de professores, né, os que estão mais cansados e tal. Só que o que acontece? Quando o professor está engajado, ele começa a fazer sentido para ele todo esse movimento. Então, assim, eu consigo compreender que se eu unir o meu território, vou trazer esse pessoal para ajudar, a comunidade para ajudar, vai facilitar o meu trabalho. Eu vou ter um ambiente mais bacana, eu vou ter a participação da sociedade, eu vou ter o pai que vai ensinar para a criança que é importante, né, fazer algumas atividades, algumas coisas. O professor que não está motivado, vendo a motivação do outro, ele tem 2 opções. Ou ele vai ficar com vontade de participar, porque ele vai ficar com vergonha, ou ele vai ser contagiado por toda essa energia. Então, assim, de um jeito ou de outro, ele acaba participando, sabe? E daí, quando ele percebe o quanto é gostoso isso, mesmo aquele que começa assim, gente, que saco. Quando ele percebe que é gostoso, que é legal e que é motivador, ele vem com a gente, sabe? Não é um mar de rosas. Todo começo, gente, o começo é andar sem chinelo numa estrada com pedrinha, gente. Não é que você não consiga andar, mas dói às vezes. Mas toda mudança dói. Quando você vai andando e o teu pezinho vai se acostumando com aquilo, você vai vendo que o caminho vai fluindo, vai fluindo. Quando você vê, gente, você já criou um corão no pé que vai, você não sente mais dor. É uma questão assim, sabe aquela inércia? Os corpos têm a tendência de permanecer parado. Vamos tirar todo mundo do parado, a gente empurra, vamos lá, vamos. Quando eles percebem, eles já estão caminhando. E vai que vai, mas o começo é difícil. Que linda a fala de vocês, é potente compartilhar isso. E Eli, a tua pergunta ela é ótima, né? A gente brinca muito nessa relação nós e eles. Quem somos nós? Ir para a comunidade ou a escola já é parte da comunidade? Nós vamos para o território ou a escola é territorializada e é parte da gente mesmo? Então, isso que a Marcela e a Cláudia trouxeram para a gente fez todo sentido. À medida que a gente começou a perceber essa articulação de que nós precisávamos ser comunidade junto com a comunidade, e que a escola pertence a um coletivo, de que tudo aquilo que acontece nessa comunidade está dentro da nossa escola, a nossa escola está viva com isso está relacionado, né? As questões que aparecem dentro da escola não são criadas no universo à parte, elas são criadas nesse território de existência. Então, quando a gente começou a ver isso como subsídio para a nossa prática, como a Cláudia e a Marcela colocaram, a gente começou a perceber outras coisas. Facilitou o nosso planejamento, a ida para o território, olhar para os indicadores do território, começaram a gente ter debate que, às vezes, eu na sala estava fazendo um exercício gigantesco numa prática tradicional, que eu via que quando eu articulo o território para vir comigo, a gente consegue virar essa chave. Não é só a escola, né? É uma rede integrada pensando esse movimento de comunidade. É uma falsa ilusão a gente achar que a escola está desvinculada do território. Isso também está relacionado com a ideia de direito.
né? Que a gente acha que a escola, na lógica de ensinagem, faz sentido. Se eu só vir na escola para pensar a transmissão de algo, ou o repasse de um conhecimento. Quando a gente fala de construção, quando a gente pensa aprendizagem num outro sentido, é aqui que eu acho que faz sentido o território, quando eu discuto a concepção de aprendizagem, né? Ela se dá no contexto, ela se dá em relação. E os saberes que a gente produz em sala de aula, inclusive os saberes que são defendidos pelos documentos nossos de referência, os referenciais curriculares, os componentes curriculares que a base aí vem dizendo, todos eles estão na vida, todos eles estão no mundo. Né? Então, fazer essa transposição para a realidade concreta também é um processo, vocês sabem, é de formação. Historicamente, a gente aprendeu o deslocado disso na vida, mas à medida que a gente vai vendo isso fazendo sentido no mundo, vai alterando a nossa prática, vai alterando a nossa percepção. Volta e meia, a gente escuta as pessoas dizendo assim, olha, a escola passou na frente da minha casa hoje 3 vezes. E essa escola que passou na frente da minha casa, aí a escola faz sentido. Quando eu vejo a escola do meu bairro lutando pelo saneamento básico da minha comunidade, quando essa escola me chamar, eu vou lá porque faz sentido. Quando mulheres começaram a perceber que a escola era o principal ponto de violação, de denúncia contra as mulheres, porque pensem, se a cidade tem esse indicador, é porque a gente tem uma construção de uma cultura de machismo muito forte, e as escolas se posicionaram contra. Eita, essa escola faz sentido, quando tem convocação eu vou. Quando essas escolas e CMEs começaram a trabalhar essa articulação, começou essa construção de sentido para todo mundo. E como disse a Cláudia, é mais leve para a gente, quando não é só escola. Historicamente, a gente vai para a nossa sala, fecha-se na escola e a gente tem o peso, muitas vezes, daquilo que vem construído num contexto e sobra só dentro de uma sala de aula. Tinha uma professora, um tempo atrás, ela depois até virou deputada no Nordeste, que ela dizia assim, me dão um giz, um apagador e querem que eu faça a revolução do planeta sozinho. Inovação é rede. Né? Eu posso ser um grande incidente nessa rede, fazer uma incidência na minha rede, mas eu preciso de outros atores comigo, inclusive para a gente ter a compreensão da necessidade de mudança. Então, quando a gente foi vendo que a comunidade nos ajudando, a comunidade vindo para a escola, a comunidade discutindo fome, a comunidade discutindo violação de direitos, isso também nos tranquilizou dentro do espaço educacional e a gente pôde fazer essa virada de maneira mais não tranquila, como disse a Marcela. Até hoje a gente tem resistência, e resistência é parte do processo. Elas nos constituem, a gente começou a entender que a resistência nos ajudava a fortalecer o que a gente pensava também nessas mudanças. Então, nós estamos construindo esse movimento, né? É um movimento em constante processo de construção, é um devir. Muito obrigada. Surgiram mais 3 questões aqui no chat, eu vou endereçar as 3 para vocês responderem juntos, acho que é desafiador, mas vamos lá. Então, a Lucy queria saber um pouco mais sobre a construção de um novo currículo e sobre os coordenadores de referência, se oferecem suporte aos professores na prática, de metodologias inovadoras e como isso acontece. A Érica está muito encantada com a paixão, né, que vocês falam sobre o trabalho e queria ouvir mais sobre a rede de proteção. E a Leila pergunta sobre os conflitos nessa relação escola-comunidade, educador-gestão, gestão-secretaria de educação, secretaria-prefeita, né? Você estava falando das resistências de ciência, acho que tem uma articulação aí. Fiquem à vontade para responder na ordem que quiser. Desculpa, Thaís, já fui respondendo. Eu vou dizer assim, nós não combinamos a fala antes. Vocês estão vendo a Marcela, a Cláudia, nossa equipe, nós não combinamos a fala, a gente chegou aqui. Então, eu vou trazer alguns pontos, eu acho que a equipe me ajuda nesse movimento. O primeiro é o novo currículo. Gente, nós estamos num momento de muita oportunidade no Brasil. Por mais que a base seja uma questão para um dia a gente sentar e tomar um café falando da base nacional, ela gerou uma oportunidade que é a revisão curricular dos municípios. Então, nesse momento, o Brasil inteiro está revendo seus currículos. E nós sabemos que isso está sendo em algumas cidades mais aceleradas, em outras nem tanto, e isso vai gerar uma mudança no nosso PPP. Automaticamente, alterou o currículo, a gente senta para discutir o PPP. Esse é o momento que a gente brinca aqui, que é o momento do golpe, né? Esse é o momento onde a gente senta, chama a comunidade para discutir tudo isso e a gente entendeu uma coisa. Falar de inovação, pensem, território é uma coisa que a Escola Vicente Cochani e Ângela Misga, que estão com a gente, já trabalhavam antes de 2017 com a lógica de territórios. Eles já discutiam territórios enquanto escola. Nós já tínhamos ou estamos construindo entre nós educadores, esse debate dentro das nossas possibilidades teóricas, da nossa reflexão sobre a prática, só que só a gente não segura a rede. Só a gente entendeu que não fazia, porque o artigo 205 diz que tem que ter família, tem que ter comunidade, tem que ter Estado. Então, o currículo virou uma estratégia da gente ir para as comunidades, dialogar sobre as questões de aprendizagem que a gente estava vendo, sobre a educação que a gente estava pensando, sobre as dificuldades e trazer para a comunidade a construção de um currículo. Claro, como eu disse,
O lugar que eu estou falando é um lugar de privilégio, eu estou secretário. Na escola, talvez a gente não consiga mudar o currículo de uma rede como um todo, mas participar desses debates e trazer reflexões, gerar algumas rachaduras, a gente consegue fazer. No município, a gente entendeu que o currículo era uma estratégia. Então, nós fomos nessa caravana que eu comentei com vocês, nós fomos para os territórios ouvir quem está lá. É a educadora, é a profissional da alimentação, profissional da limpeza, trouxeram pontos importantíssimos para a gente pensar o currículo. O que a gente ensina na nossa escola? Para que educação que está indo? E pensem a gente fazendo essa reflexão com a gente mesmo. Por que a gente corta a cabeça e o rabo do nosso peixe? Então, isso gerou para a gente uma necessidade de registrar. E aqui eu digo para vocês, o pessoal da teoria do currículo briga bastante comigo, mas o currículo é o registro da nossa decisão e do nosso acordo coletivo. O currículo é só onde a gente registra, como se fosse o nosso pacto. O que está no currículo é o que nós acordamos entre nós, que nós vamos construir desse projeto. E aí faz sentido esse currículo na prática, porque esse currículo foi construído por mim. Eu, professor, eu participei, eu pude opinar, eu participei na consulta pública, eu disse que isso aqui na minha realidade talvez não vai dar tão certo, então a gente tem que rever. Quando a gente trouxe o educador para dentro desse projeto, começou a gerar um pouco mais de pertencimento. Também bastante crítica ao que estava sendo produzido, porque pensem, historicamente a gente contratava uma assessoria que vinha de fora, construía nosso currículo e a gente aplicava na sala de aula. Aquela lógica de um conteúdo que você aplica o mesmo conteúdo em qualquer contexto. Isso a gente começou rebatendo, dizendo, ao olhar para o contexto, pensamos o nosso currículo. Nós temos os coordenadores de referência por jornada, então no território, cada coordenador de uma unidade, ele é o coordenador pedagógico daquela unidade, mas ele assumiu uma jornada que ele tem a maior afinidade. Nós sabemos que, no processo de organização do trabalho político-pedagógico da unidade educacional, há saberes do planejamento, da avaliação, do acompanhamento de aprendizagem que são gerais. Mas cada etapa da vida tem uma especificidade, inclusive dos marcos do desenvolvimento. A criança, no primeiro ano, tem uma estrutura de desenvolvimento muito diferente da criança que já está numa etapa de transição, inclusive do 5º para o 6º. Então, ou a criança do infantil 3. Então, os nossos coordenadores também se especializam numa etapa da vida. Não quer dizer que a criança, naquela etapa de 3 anos, todas vão conseguir a mesma coisa, mas num conjunto, nós trabalhamos por jornada de 0 a 3, de 4 a 7, de 8 a 10, as jornadas da EJA, essas jornadas ampliadas, a gente pensa o que é garantia daquela etapa. E esse coordenador de referência faz esse acompanhamento com os professores. Então, o nosso professor tem o coordenador da sua unidade e um coordenador de referência do território, que dá suporte nessa prática para os educadores. E o acompanhamento na unidade é feito pelo coordenador da unidade. Então, como que a gente garante... Até uma terceira pergunta aqui que eu vi que surgiu. Como que a gente pensa a inovação nesse cenário, como que a gente acompanha isso? Como coordenador da unidade. A gente precisa trazer o papel do coordenador como formador e aquele que acompanha, né? Então, aquilo que a gente constrói no coletivo performou no planejamento do educador, está aparecendo na prática? O que quando isso veio para a prática, que a gente precisa refletir melhor enquanto equipe? Então, o coordenador acompanha esse educador no desenvolvimento do seu trabalho. Pense agora, eu estou com criança em casa, criança na unidade e criança que vai ficar totalmente no remoto. Então, o coordenador tem esse olhar junto com esses professores, mas na troca do território também, que a gente está conseguindo muito. Troca tem sido uma chave, gente. A troca para esse momento que a gente está tem sido a riqueza do movimento. Eu vou falar da rede de proteção e das relações. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso que eu abri, o pessoal que está comigo de Almirante. Da rede de proteção, em 2017 a gente entendeu isso. As escolas e os CMEI são os maiores denunciadores de violência contra a criança no nosso país. Praticamente 90% das denúncias recebidas no Brasil vêm de escolas, principalmente escolas públicas, né? Escolas e CMEIs públicos ou de organizações sociais que estão no enfrentamento. Então, nós começamos a entender que a escola, por estar com a criança a maior parte do tempo, ou estar mediando essa atividade no território, era um polo de defesa de direitos. Nós começamos a entender que essa defesa de direitos era urgente. Em Almirante, no município de vocês, deve ter a rede de proteção. Então, a gente encaminhava para a rede de proteção as crianças que tinham sofrido alguma violência ou precisava do suporte de algum direito para pensar a aprendizagem. Só que a gente começou a perceber que só chegava na rede de proteção depois que a violação de direito já tinha acontecido. Depois que a criança já sofreu violência, que ela já tinha sofrido algum abuso ou que estava com fome, ia para a rede de proteção. Nós nos reunimos enquanto rede de proteção e decidimos fazer uma virada. Ela não teve nada de mudança de pessoas da rede, mudou a nossa intenção na rede de proteção. Então, as redes que já são organizadas por territórios, essas redes hoje olham esses indicadores do território de violação de direito e pensam em estratégias de prevenção. Então, a nossa escola, o nosso CMEI que está na rede, quando vê aumentando algumas questões de saúde, por exemplo,
Gravidez na adolescência, a gente teve um território que isso foi gravíssimo. As escolas compraram isso como uma pauta preventiva no território, começaram a chamar a família. O CRAS trabalhou articulado. Quando na escola a gente começa a perceber alguma coisa, a gente articula toda a rede, porque às vezes o educando está na minha escola, mas a mãe é atendida pela unidade de saúde, o pai está numa atividade de fortalecimento de vínculo do CRAS, e a gente entendeu que essa rede primária também é cercada por uma secundária, de atores dos territórios. Então, o pastor, o padre falando de busca ativa no final da missa era uma estratégia, e a gente começou a ampliar as nossas redes de direitos. Nós estamos nessa virada da rede de proteção para a rede de direitos, porque a escola não trabalha sozinha, ela trabalha numa rede. Então, quando eu penso o desenvolvimento da criança, eu penso os direitos todos que ela tem nesse território. Pensar a educação integral é pensar ela integrada com os outros territórios, então é a gente articular. Primeiro, quando a gente chamou a saúde, a gente não chamou para a saúde nos ajudar, a gente chamou a saúde e perguntou para o coordenador da unidade de saúde, no que a gente pode te ajudar? Não é no que você vai me ajudar, é no que nós, escola, te ajudamos. Qual que é a demanda de vocês? Gente, quando a gente pediu da segunda vez ajuda para a unidade de saúde, eles vieram na nossa escola. O CRAS está vindo com a gente, porque a gente construiu essa relação de uma rede de proteção que é pensada numa ideia de uma rede integrada de direitos. Então, o Almirante tem entendido que é melhor prevenir do que remediar, mas é fundamental promover o direito. E a escola é um desses lugares, a educação é um desses lugares onde a gente promove direitos, né? Não há possibilidade de pensar outra coisa que não seja na lógica de direitos. E os conflitos, nossa, quais são os maiores conflitos na relação escola-comunidade? Eu acho que a gente está num momento de virada, eu acho que temos vários conflitos que a gente pode falar, os colegas que estão me acompanhando, as colegas podem citar outras coisas, mas a gente está num momento de virada de concepção de rede, onde a família chega às vezes para mim e pede um caderno cheio de continha, porque era assim que era bom, era assim que era na minha época, ou então o Porta de Papel, Caminho Suave, lembram dos nossos companheiros de longa data? E para as famílias ver uma aula de português dentro da igreja, no território, em volta de uma valeta que está aberta na comunidade, que a gente está discutindo produção textual e gênero com as crianças sobre forma de comunicar a prefeitura e reivindicar esse direito ao saneamento, isso é um processo que a gente tem que dialogar com as comunidades. O que a gente entendeu do conflito? O conflito é algo que nos constitui. O conflito é algo que faz parte das relações. A sacada foi como que a gente ia mediar e entender isso. Então, quando o conflito vem, ele nos diz algo, ele é sempre um sintoma de algo, da percepção desse outro, e a gente começou a entender que isso tem que ser ouvido, isso tem que ser trabalhado dentro do processo. É claro que é uma mudança de cultura. Pensem que para falar de gênero numa cidade onde se matava mulheres a rodo, essa pauta é bem polêmica. Por isso que a gente não vem sozinho. Para pensar grandes conflitos, a gente vem em rede, vem em comunidade. Pensem vocês que o pároco da nossa cidade tem mestrado em Paulo Freire. Vocês acham que nós vamos inserir Paulo Freire por onde? A igreja. Vai ser o padre que vai falar de Paulo Freire junto com a gente no município. Por quê? É uma força que vem abraçada junto com a gente. É um outro pastor que está trazendo a temática da violência contra a mulher. Então, esses conflitos, a gente entende também que eles acontecem em contextos. E não está só a escola e a comunidade, ou só o secretário e a prefeitura. Tem um contexto. Quanto mais pessoas desse contexto a gente trouxer para pensar junto com a gente, mais a gente cria redes de diálogo para pensar outros cenários também. E a gente pensa muito a questão do caminho da lei, né? Nesse sentido da gente registrar nossas trajetórias, não a lei como algo pré-definido, mas a lei como registro daquilo que a gente acordou, para garantir que, no meio do caminho, esses acordos já tragam como que a gente vai mediar isso no meio do caminho. As nossas leis e decretos aqui em Almirante Tamandaré sempre são escritos assim, ó. A cidade ou o município decidiu, o povo decidiu, os educadores construíram, os vereadores votaram e eu, prefeito, sanciono. Mas parte sempre de algo que a comunidade decidiu como algo a ser executado no município. E isso não é eterno, a gente para e revê isso o tempo todo. Mas é um processo de constante mudança. O nosso maior desafio, gente, é estar num estado com 399 municípios e ser um dos únicos municípios que não aderiram à plataforma Google Meet. Ou no momento onde o avanço do neoliberalismo é uma coisa fortíssima na política estadual e o nosso município vem numa outra lógica. O que nos fortalece nisso? A participação das pessoas, o conselho escolar, a compreensão dos educadores que estão nos atualizando em pautas, né? Entender que quem está na secretaria muitas vezes está desatualizado da pauta que está no território, e isso às vezes gera um conflito. Então, compreender essas localizações faz toda a diferença. Marcela? Eu tenho que complementar aqui, porque quando você estava falando, gente, eu não consigo. Assim, acho que a grande sacada mesmo da secretaria, em todo sentido, assim, em todos os sentidos mesmo, foi assim. Sabe quando quando o filho pergunta para a gente assim, mãe, por que aparece a lua durante o dia? E você não dá a resposta? Você fala assim, escuta aqui para mim,
Por que você acha que a lua aparece durante o dia? Vocês estão entendendo a diferença de você dar a resposta, de você construir junto? Você escuta as pessoas, e essa foi a maior sacada da secretaria. Eles nunca deram nada pronto para a gente, eles perguntavam para a gente, eles lançavam, sabe? Vou usar de novo o exemplo. Sabe quando eles chutam o formigueiro? Então, assim, chutou o formigueiro, né? Então, assim, eles sempre chutaram o nosso formigueiro. E quando a gente reconstruiu o formigueiro, ele nunca ficava igual, ele sempre ficava diferente, porque vinha o saber da secretaria, o nosso saber, juntava e formava uma coisa totalmente diferente. Então, assim, quando teve uma pergunta ali bem bacana, como é que o coordenador de referência dá esse suporte das inovações para o professor? A gente não dá, a gente constrói. O professor vem e fala assim para a gente, olha, aconteceu isso, aquilo, como é que eu vou ensinar oralidade para uma criança que pega atividade na casa sementeira? Não sei como é que a gente vai construir isso. Claro que a gente tem aquele negócio da gente de falar assim, ai, faz assim, faz assim. Não, mas se a pessoa não construir comigo, não vai fazer sentido para ela. Tá, ela pega e fala uma coisa, fala assim, tá, e se a gente puxasse isso aqui e juntasse aqui? Daí ela fala assim, poxa, mas assim não vai dar certo. Puxa, não pensei. E assim a gente vai construindo. Dar a coisa pronta, gente, não faz sentido para a pessoa. Não vai fazer sentido para o professor, não vai fazer sentido para a criança, não vai fazer sentido para ninguém. Construir vai construindo o nosso murinho de tijolo e no finalzinho fica uma construção bacana, porque tem todo mundo junto, tá todo mundo junto. E isso não foi que a gente aprendeu sozinho, não. Isso foi um movimento que veio lá da secretaria, sabe? De provocar a gente, de chutar o nosso formigueiro mesmo, de chutar o formigueiro. Quantas vezes a gente chegar em casa e ficar pensando, gente, como é que a gente vai fazer isso? E perder sono às vezes, e daí a gente ia lá, conversava e discutia com o pessoal da escola, e daí falava assim, daí a gente entrava em contato com o pessoal da secretaria e falava assim, gente, não dá desse jeito, porque a nossa escola, assim, só para botar vocês bem à parte, é a maior escola do município em número de estudantes. Então, às vezes, o que acontece lá na escola da Michele, que tem ali 150, 200 crianças, não é a mesma coisa que vai funcionar na minha escola, que tem 700. Não funciona do mesmo jeito. E daí, assim, a gente pega e liga para eles e deixa eles quase malucos, né, Jussier, a Lu, assim, porque a Lu sempre foi que eu sempre discuti bastante no sentido de a gente tentar encontrar caminhos. E Lu, lá na escola não dá certo. A gente precisa de mais tempo para colocar isso em prática. E daí voltava. E não, então vamos dar mais tempo para vocês, vamos estender um pouquinho esse prazo. E assim a gente sempre foi fazendo essa ida e essa volta para que realmente a gente pudesse efetivar as ações, enfim, e tem dado super certo até o momento. A gente deixa eles quase loucos, eles deixam a gente quase louco também às vezes, mas sempre dá certo. Assim, ninguém fica parado no mesmo lugar. Graças a Deus, obrigado, gente, por chutar nossos formigueiros. A Mi se inscreveu, Mi? Oi, boa tarde. Então, igual a Marcela falou, a Cláudia, a gente fica se coçando, né? Eu estava no trânsito vindo para casa, aí eu corri, cheguei em casa, abri até falei assim, a gente tem vontade de falar, de divulgar, de compartilhar. E quando nós falamos assim do coletivo de pares, uma das situações que funcionaram bem é que assim, como que eu vou com outra unidade? Puxa, eu já tenho o meu grupo, eu já tenho, né? Eu quero fazer só com a minha unidade. Então, quando a gente junta, por exemplo, o GT1, que eu faço parte, o primeiro ano, nós somos 6 escolas com 15 professores, e quando nós nos reunimos, sai aula muito gostosa. Então, assim, um professor, 2 de cada escola, então a gente se reúne, eles conversam entre si, dialogam, daí sai assim, mas na minha unidade eu fiz isso, poxa, isso é legal. E na minha? Eu posso adaptar. Então, se na tua você conseguiu fazer uma determinada aula, na outra, então, o coletivo de pares veio para somar e tornar equipes muito mais fortes, que acabam, assim, somando aulas muito bacanas. Aí você fala assim, na minha unidade eu consigo fazer uma aula voltada para receita, mas na minha eu não consigo, como que eu vou fazer? Então, ali você já está trabalhando tipologias textuais, você já trabalha história em quadris, enfim, você pode explorar muitas situações levando para o território. Então, eu vou falar do meio ambiente, eu posso falar do meio ambiente, eu tenho árvore frutífera na escola, né? Essa semana nós plantamos IP na frente da escola, mais 2 árvores frutíferas, e foi o 5º ano. Então nós falamos assim,
Daí uma das professoras falou, quanto tempo dura? Daí a gente fez igual a Marcela, quanto tempo dura? A professora foi lá com o celular e foi pesquisar. Ela falou assim, 5 anos. Eu falei, gente, 5 anos vocês vão estar aqui? Não. Tudo bem, mas vocês podem vir visitar? Sim. Essa semana em pandemia, nós recebemos 2 alunos que foram nossos e eles vieram visitar a escola. Ai, que saudades! Era quando o parquinho ainda estava em construção. Eles falaram, Pro, a gente sente saudades de vir. Então, venham visitar. Então, assim, nós temos isso e sabemos que nós usamos o território como meio de aprendizagem. Era só isso, só estava me coçando para falar. Obrigada. Show, Mi. A fala da Marcela e da Michelle é bem legal da gente pensar essa questão da construção, né? Roy Wagner é um antropólogo que tem uma obra chamada Invenção da Cultura. E ele, ao contar um pouquinho os anseios da antropologia, de descrever a cultura dos outros, ou de falar dos outros, ele diz assim, gente, pare. Quando um antropólogo vai para campo, ele já leva com ele a cultura dele, e ele encontra um outro lá que já tem uma coisa que a gente chama de cultura, e juntos a gente produz uma coisa nova. A escola também é assim, né? Nós partimos assim das aprendizagens, não é? Quando a gente vai dar aula, primeiro eu faço uma diagnóstica, eu vejo tudo que os meninos já sabem, tudo que eles gostam, e a partir disso, a gente vai garantir novos objetivos de aprendizagem que a gente tem impactuado entre a gente no currículo ou com a turma. Essa construção junta foi o que foi dando para a gente o que a gente está chamando de inovação na nossa rede, porque ele traz o desejo de todos, a leitura de todos, a experiência de uma rede, gente, tem longa data antes da minha chegada na secretaria, e a gente consegue considerar para todos. É claro que quando eu cheguei aqui em 2017, eu tinha uma leitura sobre inovação, como a Marcela tinha, a Michelle tinha, a Cláudia, a Lu, todo mundo tinha. Só que isso só ia fazer sentido se fosse produzido no coletivo, então não é uma lógica que vem de fora. Né? A gente tem uma frase de educação especial que é nada sobre nós sem nós. E isso para o nosso município foi revolucionário, porque chegava muita coisa pronta que a gente não se via. Às vezes a gente até ganhava uns prêmios, gente. A gente foi premiado em coisa que a gente não se via. Isso é a coisa mais incrível. E que agora faz sentido. Que agora faz sentido porque, como alguém colocou aqui do lado, deixa eu ver aqui quem colocou no chat, alguém fez um comentário, foi a Alessandra. No final da frase dela diz assim, ó, e o professor também se torna um aprendiz quando conhece e dialoga com a comunidade. Então eu também vejo o meu processo de aprendizagem e o que isso está me transformando dentro desse processo. Daí faz todo sentido, né? Tem mais algumas perguntas aqui, eu não sei se eu sigo, Thaís. Do que vocês comentaram, eu queria comentar um monte, Marcelo e Michelle. Vocês levantaram um monte de bola que agora eu não vou prestar. Eu vou assumir um pouquinho aqui o papel da Thaís como na mediação, porque ela teve uma questão. Voltou ali, a questão dela está ali, ó, tentando dormir. Primeiro, para contar uma notícia que é chatinha, porque às 6 horas nós começamos uma segunda conversa com as universidades, então a nossa ideia é aqui tentar finalizar às 5h45, e tenho 2 questões no chat, do Manuel de Guarulhos, gostaria de saber um pouquinho mais sobre o processo de construção das casas sementeiras. A Joversina de Arari, Maranhão, que infelizmente vai ter que sair, queria saber como aplicar essa metodologia em organizações educativas não escolares, né? Porque ela lidera uma organização não escolar lá no Maranhão e ela tem esse desejo de saber. E eu tenho, curiosidade sobre as caravanas. Gostaria de ouvir um pouquinho também. A gente tem ainda mais 15 minutos, acho que dá para conversar um pouco sobre esses 3 temas e arrematar essa bela conversa. Obrigadão aí, Jussier, Marcelo, Michelle. Que bom, eu vou rapidinho, que eu vou tentar falar em 5 minutos, já que a gente tem 15, daí eu deixo 10 para compartilhar com os colegas, porque uma das perguntas eu acho que ela é bem diferente em cada lugar. Primeiro, que bom que vocês estão indo para as universidades. A gente entendeu aqui que a gente tem que provocar a universidade para pensar outra lógica, educação integral e territórios. A gente precisa movimentar os currículos de formação, embora eu já tenha uma formação, eu voltei agora para a pedagogia também, para a gente discutir isso lá de dentro, a gente pensar a nossa aprendizagem na educação integral articulada aos territórios. Fico bem feliz do próximo encontro, vocês já levam lá um abraço de Tamandaré para o encontro que vocês vão ter, e vamos discutir o currículo da educação na universidade, durante a formação. A questão das casas sementeiras, eu acho que cada unidade nossa teve uma forma que isso foi acontecendo, mas qual foi o princípio de início, né? O que nós iniciamos? Era a gestora da comunidade, olhando para as crianças que estão nos territórios, então onde que cada criança mora? O primeiro movimento foi esse que a gente fez. Algumas escolas abriram um mapa e foi colocando taxinhas, outras escolas desenharam e foi fazendo lista. Teve gente que foi para o quadro, a Marcela está rindo que foi um processo, né, Marcela? Teve gente que foi para o quadro de uma sala e foi escrevendo, esse aqui mora no Jardim Bonfim, esse é no Gramado, e nós fomos desenhando. Esse olhar para a gente saber primeiro de onde que as crianças vêm. Tem escola nossa que está com o mapa na porta da escola, de onde vem, quais são os territórios que nós ocupamos enquanto escola. Nesse
olhar, a gente olhou e percebeu assim, onde tem mais crianças, e aí a gente começou a perceber, nesse bairro nós temos 20 crianças, tem que chamar 2 pessoas do território. Naquele bairro tem 30, talvez 3 ou 2 casas com 15. E mais do que as casas, quem que já são os atores que estão nesse território? Quando a gente olhava para um bairro que precisava ter casa sementeira, 2 coisas aconteciam, ou mais. A escola chamava atenção nos grupos do bairro, falava, gente, precisamos de uma casa para nos ajudar a acompanhar as crianças durante o período de pandemia. Gente, não é surpresa para a gente, foi rapidinho, choveu gente da comunidade dizendo, não, eu ajudo, eu quero ajudar. Eu quero ajudar. E a chamada pode ser, nesse é o momento que você pode contribuir com a nossa comunidade. Como teve casa sementeira em alguns bairros, que quem pediu ajuda foi o pastor da igreja. Terminou o culto e disse, gente, a escola está com desafio. Nós precisamos de 4 casas sementeiras nesse território. Teve um outro que, quando terminou a missa, o padre foi na frente e falou, gente, eu descobri que nós não temos casa sementeira nesse bairro. Até a paróquia é casa sementeira. Quem vai ser casa sementeira? E a comunidade foi vindo. No começo, a gente achava que era pegar a atividade e, num dia do horário marcado, entregar para as crianças. E aí tem esse funcionamento, né? As unidades organizam as atividades e distribuem entre as casas. E tem várias formas da atividade chegar nas casas. Tem casa que busca na escola, tem unidade que a diretora leva na casa. Nós temos carros sementeiros, pessoas que dizem, eu não posso ser casa, mas eu tenho um carro e eu passo na escola toda quinta-feira, às 5 da tarde. Posso pegar essas pastas e distribuir para todo mundo. Então, tem as professoras semeadoras, uma escola nossa tem as professoras semeadoras. Cada uma tem um conjunto de casas que ela semeia e ela organiza com essas atividades. Então, cada lugar foi se organizando para a atividade chegar. Essas casas combinam com as famílias a qual elas cuidam o dia e o melhor horário. Como a gente mora na metropolitana, tem família que sai de casa às 5h30 da manhã e vai voltar às 6 da noite, 7 da noite. A escola está fechada para pegar o material, mas a casa sementeira no bairro está aberta. Eu posso chegar às 8 da noite lá que eu vou garantir, eu posso mandar um recado. E aí eu converso com a professora e essa atividade chega para mim e eu troco com alguém da comunidade. Numa cidade onde muita gente veio em fluxo migratório, ter alguém na minha comunidade que é de referência é fundamental. As famílias estão cada vez menores, não é? Os apartamentos estão menores, as casas estão menores. Antigamente a gente criava as crianças tudo na comunidade. Hoje, muito vizinho mal conhecia vizinho. Com a casa sementeira, a gente escuta assim, hoje eu conheço um monte de gente na minha comunidade. Hoje eu sei quem é a Dona Maria. Hoje, quando tem um problema no bairro, as casas conseguem se organizar para pensar isso. Então, as casas foi uma chamada pública, assim como os times da defesa. Aqui em Tamandaré, nós temos 54 times da defesa. São grupos de pessoas vinculadas à escola e CEMEIs que olham para o indicador de violência das crianças e chamam a atenção da comunidade para a prevenção. Como que a gente fez isso? A diretora e a coordenadora chamaram 3 pessoas do bairro, só 3. Preciso de 3 pessoas para me ajudar. Cada escola já tinha 5. Pensa isso no universo de 54 unidades. Esses 5 chamaram cada um mais 2, 3. E esses times foram crescendo. Então, cada time acompanha o indicador de violência das crianças do território e promove ações junto com as famílias de prevenção. Como que a gente conseguiu montar essas quase 600 pessoas que pensam prevenção em Tamandaré? Com a fala da gestora, da coordenadora e do professor. Quando o diretor e o coordenador chamam, a comunidade vem. Vem gente da família. Às vezes vem alguém que já compreende e alguém que está compreendendo no meio do caminho. Casa sementeira, mas assim, acho que depois as meninas podem comentar também nas unidades como que isso aconteceu, mas foi essa chamada pública, gente, não teve segredo não, depois que virou decreto, só para vocês entenderem, depois que o programa estava na rua, a gente chamou o nosso secretário de governo e falou, agora não tem jeito, tem que virar decreto, e as pessoas chegam para o prefeito e dizem assim, o senhor vai sair, essa gestão vai acabar, casa sementeira não termina porque ela é nossa. E isso para a gente foi um ganho imenso, porque a comunidade se apropriou a ponto de se ver nesse texto do decreto, algo que a gente já vinha construindo. A caravana da educação foi a nossa estratégia de escrita do currículo. Então, a gente foi para os territórios e a escola dispensava os educandos mais cedo, a gente tinha um momento primeiro com os educadores da unidade, com todos. Eram 3 perguntas. Por que você escolheu educação? Como você se vê hoje? Qual a educação que você espera? E disso, abriu debates imensos. Aquilo que foi sendo coletado nas escutas da caravana, nas reuniões com as crianças. Então, pensem, as crianças pautaram as aprendizagens essenciais que elas entendem que é fundamental no nosso novo currículo. Então, tudo isso que a gente ia ouvindo, a gente ia sistematizando em áreas comuns. Nisso, nós formamos 14 grupos de trabalho. Nosso currículo vai ter 14 cadernos.
A gente chama de caderno o lugar onde a gente anotou todas as nossas decisões durante a caravana. Então, tem caderno sobre mediação, vínculo e transição. Um dos saberes do nosso currículo é mediações, vínculos e transições. Porque durante a caravana surgiu uma necessidade. Como que a gente faz transição de um ano para o outro? Quando o aluno sai da minha escola e vai para outra escola, quando troca de professor, quando troca de secretário, como que essa transição tem que acontecer? Então, nós discutimos nesse nível, transição, mediação, vínculo, tem um caderno de gestão da aprendizagem, tem um de gestão da unidade, tem um de educação com o território, e o caderno 9 é a matriz dos saberes, que é aquele antigo rol de conteúdos que tinha antigamente, é só um caderno nesse nosso currículo. Mas a caravana foi uma estratégia da secretaria ir para o território. Então, eu tinha 3 dias da minha agenda, meio período, que eu ficava o dia todo no território com a unidade. Saía com a gestora no território, à noite tinha escuta com as famílias, fazia escuta com as crianças na unidade. Então, foi um projeto que a gente construiu uma caravana para dentro da gente mesmo. A nossa cidade é atravessada por um trem, então o nosso símbolo era um trenzinho, que a cada escola esse vagão ia aumentando a nossa bagagem para pensar o currículo. O currículo hoje foi escrito por esses 14 grupos de trabalho, então os 14 cadernos estão sendo lidos hoje por todos os grupos, e de 15 em 15 dias na sexta a gente discute esses cadernos nesse coletivo. Vai colocar agora ele para consulta pública e a gente vai aprovar na nossa Câmara Municipal o nosso novo currículo. A pergunta das OS, eu sou uma organização social, estou achando o máximo isso que vocês estão falando, como que eu me penso aqui? Eu venho de organização social antes de estar na gestão pública. E as organizações podem ser um polo fomentador da escola, primeiro, se apresentando enquanto território, auxiliando a unidade a fazer vínculo com o território. Aqui as nossas duplas gestoras assumiram muitas vezes essa frente por falta de referências nesses territórios, mas quando a gente tem uma organização que conhece o território e vai trazendo essa rede para dentro da escola, isso fortalece a nossa parceria com a escola. Ao mesmo tempo, eu acho que algo que é estratégico para a organização social se aproximar é conhecer os saberes que essa escola trabalha durante o ano e se comprometer junto. É uma forma da gente caminhar junto com isso. O que a gente pode fazer enquanto organização social? Mapear as outras organizações que estão no território. Quem são as outras instituições e lideranças que estão conosco? Antes da gente assumir a gestão enquanto coletivo, em 2017, as ONGs, 25 ONGs de Almirante Tamandaré, se juntaram para levar a pauta para a eleição de 2016, junto com os professores. Quando os professores chegaram com a pauta, as ONGs validaram e disseram, olha, nós também acreditamos que no território é a sacada. Então, as organizações têm um poder de mobilização para essas escolas e para pensar tudo isso. Nós entendemos que o papel da organização social é diferente da escola, mas os dois juntos promovem o direito à educação. Então, aqui em Almirante, a criança fica um tempo na escola, e no que a gente chamava antes de contraturno, que não existe, porque não existe o contra o turno, tudo é pensando no desenvolvimento integral, as organizações garantem essas outras atividades como parceiras das nossas escolas e CMEs nesse outro horário estendido da aprendizagem no território. Tem organização que participa do nosso conselho de turma, da nossa reunião pedagógica, e todas as organizações estão cuidando do currículo junto com a gente. Tem lá o caderno Educar com as Comunidades, que foi construído pelas organizações sociais e que estão junto conosco nesse processo. Resumidamente, me ajudem, pessoal, que eu acho que foi por aí. Temos 5 minutos, gente. Vamos aproveitar. 5 minutos, então, deixa eu aproveitar. Muito legal. Não, você estava pensando assim, aquela pergunta que o Manuel fez, como que é o processo de construção das casas. Eu fiquei pensando assim, esse processo. Me veio toda a memória, sabe, de como cada escola se organizou, cada território se organizou, né? Então, eu recuperei toda aquela memória e comecei a anotar, assim, algumas coisas aqui. E uma coisa que eu acho que é importante, pensando assim, nós não sabíamos que ia ter uma pandemia, né? Ninguém sabíamos que ia passar por essa pandemia. Então, como conseguir em pouco tempo mais de 200 casas sementeiras, mais de 200 pessoas nos ajudando nesse período de pandemia. E se você for pensar, não é algo assim que do nada as pessoas vieram ajudar. Então, é um acúmulo de um processo de mobilização e articulação que nós já vem construindo desde 2017. Então, em 2017, já começamos essa construção com esse diálogo, esse compartilhamento da educação com a comunidade. Então, desde lá, nós tínhamos essa abertura já e essa forma de construir educação, de fazer educação junto com todo mundo. Então, como veio o processo dos mutirões, esse entendimento do princípio que é do artigo 205, né? Então, viemos também com o time da defesa. Então, tudo isso foi trazendo esse processo de aproximação com as pessoas.
e de poder realmente, em pouco tempo, você fazer uma mobilização e você articular mais 200 casas. Então, construir casa sementeira, ele não é assim de um dia para o outro, ele não é em pouco tempo, ele é um processo mesmo de trabalho no dia a dia mesmo que a gente vem construindo. Então, para a gente chegar em 2020 e 2019 e fazer isso, nós começamos em 2017, né, um trabalho. Então, é olhar para trás e ver tudo que nós construímos para a gente chegar até aqui e conseguir construir as casas sementeiras. Então, é um acúmulo mesmo de experiências que nós vivemos aqui durante alguns anos para a gente poder chegar a construir as casas sementeiras. E para a gente, a casa sementeira foi uma chegada, gente. A gente precisou construir tudo isso para entender. Para muitos pode ser partido. Já tem alguns municípios do Brasil que estão se organizando em casa sementeira, que é a primeira vez que estão chamando a comunidade. E é uma chamada simples, é vocês falar assim, olha, gente, a gente quer garantir atendimento às crianças no período que a escola está fechada. Né? Final de semana, à noite, é chamar essas famílias para nos ajudar. Foi assim no time da defesa, né, Lu? Deu certo na casa sementeira e talvez não dê certo no próximo programa. Porque cada tempo a nossa comunidade vai mudando. Então, a gente perceber quem está convocando a comunidade e em que a comunidade está sendo convocada, dá muito certo. Quando a gente foi chamar para o time da defesa, se eu chamar a cidade para a proteção das crianças contra a violência, essa é uma pauta que machuca muito. Tem gente que já sofreu violência, tem gente que não quer se envolver. Né? Em Almirante Tamandaré tinha uma época que até a polícia matava pessoas, então as mulheres do nosso município. Então, entrar nessa pauta era uma questão muito difícil. Mas o futebol é uma coisa que está aí. Todo mundo joga num time. Então, o time da defesa, fazer parte de um time, estar numa torcida organizada por algo e por direitos, foi uma chancela que a gente achou para chamar a atenção das pessoas. E as pessoas vieram. Construíram bandeira, grito de guerra, tem página de Facebook dos times da defesa. Então, a gente conseguiu entender isso ouvindo sempre como que a comunidade era convocada. Quem que tem voz de convocação na sua comunidade? O que está chamando a atenção da comunidade nesse momento para que a gente venha junto? E aí, uma última pergunta da Cláudia Belém aqui, que eu não queria deixar passar, é o papel das universidades nesse processo. Eu acho que a gente tem que discutir o papel da universidade no Brasil, lembrando que a gente fez uma escolha entre 35 e 37 de qual era a função social da nossa universidade. No Brasil, já tem uma discussão há muito tempo do movimento que a gente chama de movimento da universidade popular. Eu me construí lá na época da minha graduação, que é a universidade entender que o conhecimento que ali é produzido é referenciado nas realidades. Vejam bem, eu estou há 5 anos como secretário de Educação. O primeiro diálogo com a Universidade Federal do Paraná mesmo, para pensar currículo, foi agora, no nosso 5º ano. Sempre a gente teve uma perspectiva da universidade fazendo convênios ou pensando os seus programas da relação linhas de pesquisa, que eu não estou negando que surgem do olhar para a realidade da organização do trabalho pedagógico, para o município. E, historicamente, a universidade vinha nos pesquisar e, muitas vezes, a gente nem sabia aonde esse resultado de pesquisa chegava. O que a gente entendeu? Qual é o papel da universidade nisso tudo? Sentar e construir junto. Ela não tem um papel definido, ou seja, não é isso. Ela é aquilo que a gente pode construir de acordo com o que a universidade pode oferecer nesse momento, lembrando que a gente está por um processo de desmonte da valorização do ensino superior no Brasil, e isso é grave porque vai nos afetar aqui na ponta, mas, ao mesmo tempo, nós temos as necessidades que são diversas dos municípios. Então, eu acredito que a universidade tem um papel estratégico no diálogo com essas realidades, em referenciar, a partir da reflexão, do acúmulo, da produção de conhecimento produzido, olhando para essas realidades e essas necessidades dos territórios. Pensem bem. A legislação de educação infantil já mudou há quase 10 anos no Brasil. Nós continuamos no currículo de pedagogia com uma disciplina que fala de educação infantil, que tem de 40 a 60 horas, sendo que essa é uma das etapas estratégicas para o desenvolvimento da vida. E aí, quando o nosso educador chega na educação infantil, cabe às redes pensar uma aprendizagem contínua ou então pensar aquela lógica de formação a partir da crítica de Foucault, que é o tirar da forma. Porque, às vezes, a formação ao qual o educando teve acesso no ensino superior foi deslocada das realidades de contexto. A menos de 100 quilômetros da Federal do Paraná está o Vale da Ribeira. É o lugar onde mais tem fome. As pessoas morrem de fome no estado do Paraná. Em menos de 100 quilômetros eu tenho uma universidade que é polo de referência em pesquisa, em técnica. Pense, eu tenho um grupo de pesquisa que hoje pensa ar-condicionado para os carros da Volvo, mas que não discute a fome dentro da nossa realidade. A gente precisa que as universidades se vistam de povo, de fato, referenciando essa articulação, mas isso vai se dar como? Num grande diálogo, né? Quando a universidade foi ameaçada de ser fechada, na nossa comunidade, muita gente queria que ela fechasse, porque ela não tinha sentido social de pertencimento. Quem pode construir isso? As escolas e CMEs, elas estão vinculadas às realidades. Então, precisamos pensar na construção de pontes entre universidade e escola. E aí eu acho que a 2030 é uma estratégia. A gente está aqui com a USP, a professora Eli está aí. Quero agradecer um monte, professor Eli. Depois a gente foi ler todo o material que ele tinha produzido. Já é uma longa jornada para a gente
ter aqui um caminho para a gente construir com as nossas universidades locais isso que a USP já está construindo no Brasil inteiro. Então, também tenho que agradecer, além de falar do papel. Obrigado, Dirceu. Você fez um favor enorme por abordar essa questão tão rápido, tão eficaz, porque daqui a 15 minutos nós vamos falar justamente disso. Como a Universidade Sevestre do Povo, como a universidade constrói políticas e pesquisas né, esse termo, com as escolas, organizações educativas, com os territórios. Diferentemente da lógica mais comum, que é ver as escolas, as educadoras e os estudantes como alvos, objetos de pesquisa. Então, a gente fez a ponte perfeita para a próxima conversa. Nós temos aí uns 14 minutos para tomar uma água, comer alguma coisinha para a gente retomar a discussão, mas eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, aí o Jussi pela disponibilidade, a Marcela, a Michele, a Luciane. Muito obrigado mesmo pela essa participação. Pelo menos para mim foi muito elucidativo. A gente ouviu um pouquinho de Almirante Tamandaré no evento organizado pela FEUSP, hoje a gente conseguiu ter um pouco mais de esclarecimento sobre as práticas. Então, assim, muito obrigado mesmo. Seguimos juntos aí nessa construção coletiva, nesse mutirão que é o Escolas 2030. Obrigado também pela presença. Nos vemos aí às 6 horas no encontro com as universidades. Um abração aí. Até mais.